Olá, pessoal. Aula 3 agora, falando sobre a classificação da lei penal e tempo do crime. Especificamente, a próxima aula a gente vai começar a entrar com os artigos, mas aqui seriam essas classificações da lei penal e do tempo do crime. Classificação de lei penal. Então, o que que é isso? É como a gente vai classificar determinadas leis e normas específicas, tá? Lei penal, aqui a gente pode classificar a primeira coisa, lei penal incriminadora. O que que são essas? São os tipos penais puníveis, né? As leis penais normais, que possuem um preceito primário e um preceito secundário. E aqui a gente vai já começar a entender como que se analisa um crime. Quando eu falo em preceito primário, o que que é? É a conduta descrita no tipo penal. É o caput, a primeira parte sempre vai ter uma definição. Eu dou exemplo do artigo, por exemplo, 157, né? Que subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça ou por tê-lo feito impedindo a capacidade de resistência da vítima, né? E aí dá o exemplo do crime de roubo. Esse preceito, essa descrição específica é o preceito primário, certo, do crime. E temos o preceito secundário. O que que é esse preceito secundário? É a pena, é a punição, é a sanção descrita abaixo, né? Por exemplo, no caso específico, a pena, a quantidade e tudo mais. Então, quando a gente fala de uma lei penal incriminadora, é essa que tem o preceito primário e o preceito secundário. O preceito primário é a descrição do tipo penal, e o preceito secundário é a sanção aplicada àquele tipo penal. Então, se o autor cometer aquele tipo penal incriminador, ele vai responder por aquela sanção, certo? O preceito primário, quando eu falo preceito primário, então é a descrição do crime, e o preceito secundário é a sanção a ele aplicada. Além das leis penais incriminadoras, a gente tem as não incriminadoras, ou seja, que autorizam determinados crimes, fatos típicos, né, não sejam praticados. Por exemplo, os casos de excludente de licitude. Então, a lei penal não incriminadora, por exemplo, é a legítima defesa. Né? Ah, eu pratiquei determinado fato típico, uma lesão corporal, por exemplo, mas eu estava resguardado em legítima defesa. Então, eu cometo um fato típico, mas não ilícito. E aí, eu não cometo crime, embora tenha o artigo 129, no caso eu não vou ter isso. Então, a lei penal não incriminadora, por exemplo, é aquela que me permite, né, causar uma lesão corporal a outra pessoa, mas aí eu estou resguardado por legítima defesa, necessidade, estrito cumprimento do dever legal, enfim, alguma excludente de ilicitude. Temos as leis penais exculpantes, que são aquelas que excluem certos fatos típicos e ilícitos. Então, lembra aquele tripé que eu falei? Crime é fato típico, ilícito e culpável. A lei penal exculpante é aquela que tira a culpabilidade, né? Por exemplo, no caso do menor de idade. O menor de idade ele pode cometer fato típico e ilícito, mas ele não comete, né, por ser inimputável, é, algum fato culpável. E aí, portanto, ele é excluído. Tudo bem? Lei penais interpretativas são quando a própria legislador permite uma interpretação e já estimula, já coloca uma norma com uma descrição. O exemplo aqui que eu dou é o artigo 327, que conceitua o que que é funcionário público. Por quê? Vai ter um tópico específico sobre crimes contra o funcionário público, crimes cometidos por funcionário público contra a administração pública, né? E aí, quando a gente fala isso, peculato, entendeu? Esses crimes específicos, corrupção passiva e tudo mais, eu tenho que saber especificamente o seguinte: o que que é funcionário público para os fins penais? Né? Porque tem um conceito de funcionário público do direito administrativo, só que lá não é aquele que a gente quer. A gente quer o do direito penal, que ele é mais amplo para pegar mais gente. E aí, o artigo 327 conceitua o que é funcionário público para fins penais. Aqui também a gente dou o exemplo do artigo 150, né, que fala sobre a evasão de residência e tudo mais. E, né, o parágrafo quarto. Por quê? Porque o parágrafo quarto ele vai conceituar o que é casa. Então, como que eu posso falar de invasão de domicílio e tudo mais se eu não souber o que é casa? Então, a própria lei penal descreve o que é casa. E aí conceitua, são exemplos de normas interpretativas. Temos também a lei penal complementar, que delimita a aplicação de outras leis, por exemplo, o artigo 5º, a gente vai chegar nele e aí vai ficar mais fácil de entender, certo? Mas aí aqui eu estou falando da lei penal no tempo e no espaço, certo? E as leis penais por extensão ou integrativa são leis penais utilizadas para que certos fatos típicos sejam punidos, né? Tentar alcançar esses fatos, né? Que em regra não seriam punidos, mas aí, nesse caso específico, elas acabam a punição, sendo punidos. Como assim? Eu dou o exemplo aqui da tentativa,
certo? Via de regra, os crimes, por exemplo, os crimes materiais, tem que ter uma conduta e tem que ter um resultado. E aí, então, a conduta tem que gerar esse resultado, certo? Só que, se não gerar esse resultado, o que ocorre? Com a tentativa, a gente consegue ampliar a lei para punir o agente. Então, ele vai responder pelo crime tem na modalidade tentada. Exemplo, eu tento matar alguém. Se eu não tivesse a tentativa, se eu tentasse matar alguém e a pessoa não morresse, eu não responderia por homicídio, certo? Eu não responderia por nada, porque só teria a modalidade consumada. Como eu tenho o instituto da tentativa, eu tenho aqui, no caso, uma antecipação. E, então, eu consigo punir o agente por homicídio tentado. Também o concurso, eu dou exemplo do concurso de agentes, né? Porque tem, a gente vai ver lá sobre o concurso de agentes e tal, vai ver quem é o autor, quem é aquele que pratica o verbo, ou tem o domínio do fato. E aí, no caso específico, aqui, o partícipe, a pessoa que presta auxílio, também é punido. Por quê? Por causa do artigo 29. Então, eu alcanço também, não só quem praticou o crime, mas quem o auxiliou, certo? Por isso que é em extensão. Eu tento atingir para não cometer o fato criminoso delitivo. Taxatividade da lei penal. Então, a gente viu as interpretações, vamos para a taxatividade da lei penal. Eu falei que, já até na aula passada, que as leis penais, elas são taxativas, ou seja, elas dão certeza, certo? A maioria delas é 100% taxativo, ou seja, elas não precisam de complementação nenhuma, elas estão perfeitas, pontos e acabados. Tem leis, né, exceções, que precisam de um complemento e não são 100% taxativas. Quais são essas leis? A gente já viu as normas penais em branco e os tipos penais abertos. O que é uma norma penal em branco? É uma norma que precisa de um complemento de outra norma. O exemplo, lei de drogas. A lei de drogas, ela vai falar sobre crimes, ela vai falar sobre sistema, certo? Ela vai falar sobre um monte de coisa. Vai conceituar os crimes e tudo mais, só que ela não define o que é droga. Ficou por uma portaria da Anvisa, portaria 344, a portaria acho que mais importante do direito penal, conceituar o que é droga. Por quê? Por que que é feito dessa forma? Por causa que o processo legislativo para modificar uma lei penal, né, que a gente já viu também, tem que ser por lei ordinária, complementar, ele é muito demorado. Vai para o Congresso Nacional, tem votações e tudo mais, casos, turnos, e demora demais. E aí, por conta disso, preferiu-se deixar para uma portaria da Anvisa que é mudada de forma mais simples e mais célere. Então, a norma da Anvisa define o que é droga e a lei de drogas vai falar sobre aplicação, crimes, penas e tudo mais. Mas ela não define o que é droga. Então, uma complementa a outra, certo? Norma, uma penal em branco. E o tipo penal aberto? É um tipo que tem um preceito primário incompleto. Lembra que eu falei? Preceito primário é o tipo penal, a descrição dele. E aí, nesse caso específico, tem que ser complementada pelo juiz. O que que significa que tem que ser complementada pelo juiz? Na interpretação, o juiz vai complementar. Como assim, Patrick? Me dá um exemplo. Né? O homicídio, por motivo, por uso de fogo, tal, ou qualquer outro meio insidioso. Quando eu falo assim, ou qualquer outro meio, vai depender da interpretação do juiz falar sobre homicídio qualificado. Então, a norma penal ela vai deixar para o juiz interpretar, nesse caso, qual que seria o outro meio insidioso. Ele coloca um termo genérico para o próprio legislador, né, o próprio julgador interpretar, certo? E aí tem uma discussão, que é uma discussão muito mais acadêmica, né, do que as normas penais em branco são constitucionais. Em regra geral, quanto às homogêneas, o que que é homogênea? É quando uma lei complementa uma outra lei, certo? Elas não tem dúvida que são constitucionais. Por quê? Porque só o Congresso Nacional cria a lei. Então, se eu tenho uma lei complementando outra lei, o direito penal só pode ser feito por lei ordinária ou lei complementar. Não tem dúvidas aqui, certo? Então, elas são constitucionais porque é uma lei complementando outra lei. Válido. É o Código Penal sendo complementado pelo Código Civil, por exemplo, que acontece em alguns exemplos, alguns casos. Mas quando elas são heterogêneas, como assim? É uma lei complementada por um outro ato, por exemplo, um ato normativo, uma portaria. Elas são constitucionais? Tem essa discussão. E aí tem duas correntes. Uma que fala que é inconstitucional, porque não, porque fere a legalidade, a princípio da legalidade, da reserva legal, da atividade, porque só o Congresso Nacional pode criar leis penais. E outras falam que são constitucionais, porque a lei penal vai criar um núcleo, e aí a norma que não é uma lei, né, por ser uma portaria,
ela só vai complementar o conteúdo específico. O exemplo é a lei de drogas, né, que é a portaria da Anvisa. E aí o que predomina é que são constitucionais. E é o que você poderia colocar na sua prova, por exemplo. Características da lei penal. Então aqui a gente já viu especificamente sobre a classificação, já viu sobre taxatividade, normas tipo penal em aberto, normas penais em branco, e agora a gente vai verificar sobre características da lei penal. Então a lei penal, o que que ela é? Ela tem exclusividade, só a lei penal cria crimes. Ah, Patrick, mas e a pessoa que é presa por pensão alimentícia? Situação diversa, não é um crime específico, tá? E tem a pena tal, muitos dizem inclusive que é inconstitucional, tal, enfim. É uma discussão para o civil, não tem caráter penal aqui. São imperativas, ou seja, são impositivas ao indivíduo, certo? Então, o cara que descumpre a lei penal vai cumprir, né, a pena específica, a sanção específica independente de ele concordar ou não, é imperativo. São impessoais, em regra geral, ela se aplica a fatos abstratos, né? Lembra que eu falei que a lei tem que vir antes do crime? Então tem que pensar o que a pessoa pode cometer de crime e criar uma lei em cima disso, certo? Então ela cria problemas abstratos futuros, então a lei tem que vir antes do crime. Tem exceção em que a lei se verifica a pessoalidade do agente? Sim, a lei da anistia, certo? Inclusive o tema discutido e tudo mais. A lei da anistia ela vai focar no agente, características do agente para poder que ele não cumpra a pena. E é uma lei penal. Tudo bem? Generalista, a lei penal, ela se aplica a todos. Ah, Patrick, mas aquela pessoa não vai aplicar porque ela tem condição e tal. Teoria e prática. A regra geral é que ela deveria se aplicar a todos. Lei penais, vigentes e válidas. Lei penal, vigente diz respeito ao aspecto formal, ou seja, se ela passou por todos os trâmites legais por lei ordinária ou complementar no Congresso Nacional, até ser promulgada. Quanto à validade, significa se ela corresponde aos aspectos constitucionais, se ela está de acordo com as outras normas, né? No caso específico, a norma maior, texto constitucional, a gente tem que, quando a gente faz o controle de constitucionalidade, né? A gente tem que verificar se a norma infraconstitucional está de acordo com a Constituição e aqui também com tratados internacionais. Se estiver de acordo, então ela é válida. Às vezes ela é vigente, ou seja, ela foi feito todo o procedimento procedimento do Congresso, entrou em vigência, porém ela não é válida. E aí tem ações de constitucionalidade e tudo mais. Interpretação da lei penal. Isso é um tema que diz respeito à ciência da hermenêutica, interpretar a legislação, o alcance da lei penal. E aqui são as classificações, que é importante porque já vi cair em provas e tudo mais. E é interessante que a pessoa saiba isso, demonstra um conhecimento técnico muito profundo. Então, isso aqui é bem decoreba, tá? Então, quanto à origem, a lei penal ela pode ser autêntica jurisprudencial doutrinária. O que que é autêntica? Quando a própria lei prevê uma interpretação. Exemplo, de novo, conceito de funcionário público feito pelo Código Penal. Jurisprudencial é quando os tribunais decidem reiteradamente, e aí os tribunais estão interpretando a lei. Doutrinária, feito pelos juristas, né, os estudiosos do direito. Quanto ao meio, a interpretação da lei penal quanto ao meio, ela pode ser gramatical, a literalidade da lei, o que que a lei está efetivamente escrita, lógica, ou seja, verifica o sentido da lei, teleológica, eu viso verificar a finalidade da lei, sistemática, eu interpreto aquela lei com base em conjunto de todos os outros meios específicos. Importante, essa classificação, tudo mais, uma não exclui a outra. Todas são interpretações válidas e devem ser utilizadas e fundamentadas. Certo? Isso aqui é um pouco uma questão, inclusive, para quem faz artigo científico e tudo mais, para interpretar a lei de forma sistemática, teleológica, é interessante para esses fins também acadêmicos. Quanto ao resultado, na interpretação da lei penal, ela pode ser declarativa, ou seja, ela diz perfeitamente o que ela tem, então ela é válida, super. Restritiva é quando ela disse mais, mais do que ela deveria e tem que ser restringida por outra norma. Porque ela falou, ela foi muito aberta. Acontece bastante também, tem que ter um cumprimento de outra norma para restringir o alcance de uma lei. Ou ela é extensiva, como assim? A lei disse menos do que ela deveria, então tem que ter alguma outra ato normativo, lei e tudo mais para aumentar e expandir sua aplicação. Beleza? Ponto aqui, talvez o ponto mais importante de hoje, certo? Interpretação analógica e analogia. Eu já falei isso na aula passada, mas é importante. Analogia não é uma interpretação. E aqui eu dou um exemplo. Pense que assim, tem uma lei A e aconteceu um fato B. Esse fato B não tem previsão legal.
Mas ele é parecido com o que diz a lei A. Eu quero então aplicar a lei A para o fato B. Eu posso? Não pode. Certo? A analogia, ela não pode ser aplicada, especialmente quando ela vai prejudicar o réu. Tá? Então, ela não possui previsão legal. Patrick, é possível analogia em benefício ao réu? Discutível, mas sim, é possível. Mas contra o réu, no sentido de prejudicar o réu, nunca. Patrick, me dá um exemplo de analogia que não poderia ser usada. Olha só que legal. Quando a gente vê o crime de estupro de vulnerável, ou seja, aquela pessoa que comete conjunção carnal ou ato libidinoso contra o menor de 14 anos, então se eu pratiquei esses atos contra o menor de 14, é crime, certo? Estupro de vulnerável, beleza? Se a pessoa tem mais de 14 anos, e aí eu cometo estupro com violência, grave ameaça e tudo mais, eu respondo por estupro qualificado. Então, menor de 14, estupro de vulnerável. Maior de 14, com violência, grave ameaça, estupro qualificado. Certo? Estupro qualificado e. Certo? Beleza. E quando a pessoa, né, usa violência, grave ameaça no dia do aniversário da pessoa, estupro ela no dia do aniversário dela. Não tem previsão legal, tem uma brecha na lei. E o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar por analogia a pena de um para o outro? Não, eu não posso aplicar analogia em prejuízo ao réu. E aí, nesse caso, o que eu faço, Patrick? Você vai buscar a interpretação mais benéfica ao réu, que é o estupro simples. Como assim? Então, se acontece um estupro ao menor de 14, é estupro de vulnerável. Ao maior de 14, né, de 14 até 18 anos incompletos, é estupro qualificado. Então, a pena é maior do que o estupro simples. Sim. Mas no 14 anos exato, por falta de previsão, eu vou aplicar a pena do estupro simples, como se fosse um estupro cometido por um maior de 14 anos, de 18 anos? Sim. Por falta de previsão legal. Então, eu não posso aplicar o estupro de vulnerável, porque o estupro de vulnerável fala que a pessoa tem que ser menor de 14. Eu não posso aplicar o estupro qualificado, porque tem que ser maior de 14. Então, se eu comete o estupro no dia do aniversário da pessoa, de 14 anos, é estupro simples. É melhor fazer isso no dia do que um dia depois, que aí um dia depois já é qualificado e a pena é maior. Por que isso? Por causa que existe uma brecha na lei, o legislador não prevê essa possibilidade e, portanto, né, tem esse absurdo no Código Penal. Enfim. E o que que é interpretação analógica? Interpretação analógica é aquela feita pelo próprio legislador, ou seja, a própria lei permite ser interpretada. Permite interpretação, né? Por exemplo, homicídio por motivo torpe por motivo fútil. Qual que é o motivo torpe e o que é o motivo fútil? O juiz vai interpretar dependendo do caso concreto. O que é motivo torpe? Só para vocês entenderem. Motivo torpe é um motivo repugnante. Então, quando eu falo de motivo repugnante, motivo torpe. E motivo fútil, desproporcional. Dá um exemplo, Patrick. Motivo torpe. Eu mato alguém para pegar uma herança, certo? Motivo repugnante. Motivo fútil. Eu mato alguém porque a pessoa me cortou no trânsito. É desproporcional. Beleza? Agora a gente vai para uma parte também que é importante, né? Depois da interpretação analógica e analogia, que é a lei penal no tempo. O que que é a lei penal no tempo? A lei penal decide quando será aplicada a lei penal. Geralmente já tem a ver com a idade do agente. Talvez ele vai responder como pelo ECA, né? Menor de idade, ou pelo Código Penal. Como assim, Patrick? Imagina a seguinte situação. Eu, com 17 anos, 364 dias, vou lá e mato e atiro contra uma pessoa. Passou 3 dias, essa pessoa morre. Homicídio, tal, homicídio consumou. Nesse caso específico, eu vou responder como menor de idade, porque o fato, né, a conduta minha ocorreu quando eu tinha 17 anos, 364 dias, ou ela vai ocorrer como maior de idade, porque a pessoa efetivamente morreu quando eu já tinha 18 anos. E é aí que a gente vai ver isso agora. Então, tempo do crime. Quando a gente fala em tempo do crime, a gente tem algumas teorias para falar sobre ele. Qual que são as teorias? A teoria da atividade, do resultado e a mista. Importante, então, vamos lá. O crime se considera praticado no momento da ação ou omissão, isto é, no momento da conduta, teoria da atividade. Então, quando eu cometo a conduta, o crime se considera praticado neste momento, e é respondido neste momento.
Teoria do resultado. O crime se considera praticado quando ocorre o resultado, certo? Isto é, quando ocorre a sua consumação. Então, teoria da atividade. O crime se considera praticado no momento da ação ou omissão, quando comete a conduta. Teoria do resultado. Quando o resultado ocorre, o crime se considera praticado. E tem a teoria da mista que mistura duas, tanto faz, uma ou outra, teoria mista da ambiguidade. O Brasil, quanto ao tempo do crime, rege-se a teoria da atividade. Então, pense no exemplo que eu dei, específico. Eu fui lá e disparei, né? 17 anos e 64 dias. Passou 2 dias, a pessoa morreu. Eu vou responder como pelo Código Penal, com maior de 18 anos, porque a pessoa faleceu, então vai ser pelo resultado, ou como menor, como vai ser quando eu cometi a conduta. E no caso específico, vou responder como menor de idade. Por quê? Porque a gente adota a teoria da atividade. Então, o crime se considera praticado no momento da sua ação ou omissão. Então, quando eu disparei, o crime se considerou praticado. Então, quando eu tinha 17 anos, mesmo que eu tenha 18 de posteriormente, né, porque a pessoa faleceu, eu vou responder como menor de idade. Eu vou responder pelo ECA e não pelo Código Penal, nesse exemplo que eu dei. Certo? Já, é aqui eu já emendo, a gente vai estudar isso na aula que vem, mas quanto ao local do crime, a gente adota a teoria da ambiguidade. Então, para ver onde, né, foi cometido o crime, tanto faz o resultado quanto a conduta. O crime se considera praticado, certo? Porque é a teoria da ambiguidade. Mas a gente vai ver com calma isso. Tanto é até que tem até um mnemônico que a gente chama de luta. Lugar do crime, teoria da ambiguidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Sempre que eu falar em tempo do crime, vou falar da atividade, ou seja, o crime se considera praticado no momento da ação ou omissão. Com relação ao lugar, crime que se considera praticado quando no lugar que ocorreu o resultado ou no lugar que ocorreu a conduta. Regra geral. Beleza? Isso aqui é importante, tá? Atenção, cuidado com os crimes permanentes. O que que é o crime permanente, Patrick? Crime permanente, o exemplo que eu dei agora do homicídio e tudo mais é um crime instantâneo, ou seja, eu pratico conduta e já gero o resultado. Então, assim, ele é instantâneo, ele não se prolonga no tempo. Existem alguns crimes que se prolongam no tempo. Exemplo, rapto, sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro. São crimes que vão se consumando no tempo. Por quê? A partir do momento que eu sequestro uma pessoa, enquanto pendurar o sequestro, o crime está se consumando. Então ele é permanente. Ele não é instantâneo igual ao homicídio, que eu tento, a pessoa morre e tudo mais. Que é entendeu? Então ele não é instantâneo, ele é permanente. A sua se prolonga no tempo. E aí, no caso específico, dos crimes permanentes. Por que que eu tenho que ter cuidado? Porque imagina esse exemplo que eu dei. Em vez de eu matar a pessoa, eu sequestro a pessoa, quando eu era menor de idade. E aí a autoridade policial chega, me prende, me busca eu quando eu já sou maior. Eu vou responder como menor pelo ECA ou como maior pelo Código Penal? Como maior pelo Código Penal, porque o crime estava se consumando todo esse tempo. Esse consumou todo esse tempo, então no momento que a autoridade policial chegou, eu era maior de idade? Era. Então, como é um crime permanente, estava se consumando até aquele momento, eu vou responder até aquele momento. Eu respondo como maior. Então, cuidado. Quando a gente fala em crime instantâneo, aquele crime que ocorre e se consuma no momento certo, né? Por exemplo, o homicídio. Eu falo em crime instantâneo. E especificamente, eu vou ter que levar em consideração o momento exato que o autor cometeu essa conduta, pela teoria da atividade. Quando é um crime permanente, essa consumação ela se prolonga no tempo. Então, se, isso é pegar gente com curso e já vi caindo muito, se eu cometo o sequestro quando eu sou menor, mas a polícia me prende quando eu sou maior, eu vou responder como maior, porque o crime estava se consumando no tempo. Diferente do homicídio. Se eu disparo contra alguém, mato a pessoa, ela morre depois de 3 dias, eu era menor quando eu cometi o fato, eu vou responder pelo ECA. Certo? Beleza, entenderam? Se tiver alguma dúvida, comenta aqui, certo? Aí na próxima eu já vou falar, a gente já vai começar os artigos específicos e a gente vai falar inclusive sobre lugar do crime e tudo mais. Beleza? Qualquer dúvida eu fico à disposição.